Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu não darei continuidade aos assuntos que poderiam ter algo a ver com os programas que eu falei sobre as questões da violência e também sobre o livro do Steven Pinker lá e tal, né, que foi o que eu falei nos últimos dois programas, que agora eu já não sei se são 182 e 181 ou 183 e 182, sei lá, né? Então hoje eu vou simplesmente dissertar temas variados que eu acredito que de alguma maneira eu posso ir unindo eles ponto a ponto e progredindo de forma que no final eu esteja falando das partes mais assim, talvez polêmicas, controversas, mas estejam preparados, porque além de ser um programa sem contexto, é um programa que vai falar assim, tipo, vai ser um programa que vai ter tudo a ver sobre questões assim, políticas, né? E não políticas de uma questão partidária, mas políticas da parte assim, mais profunda, complexa e pragmática da palavra, sabe? Sobre como que certas coisas que hoje em dia a gente está vivenciando podem estar afetando as nossas relações em grupo, as nossas relações pessoais, eu diria também, e tudo mais. Então, né, a primeira coisa que eu vou usar para elaborar uma sessão desse programa, digamos assim, é um questionamento sobre, assim, se as organizações sociais estão avançando ou não, né? Então, vamos primeiro definir algumas dessas coisas. Organizações sociais daí é a minha maneira mais menos determinista de me referir àquilo que a gente chama de, sei lá, podemos chamar de mundo, de humanidade, ou se vocês preferirem, sabe, países, sabe, podemos chamar assim de Brasil também, sabe. Cada uma dessas coisas são organizações sociais, né? O Brasil seria uma dessas organizações sociais. E daí a pergunta é isso, sabe, se a gente está criando uma sociedade como um todo, um coletivo que está, enfim, mais integrado. Eu vou já introduzir também esse termo, porque para mim, eu acho que, né, quando se fala de avanços, né, é importantíssimo que a gente também esteja falando de integração, né? Então, esse questionamento daí, eu confesso que quando eu falo ele em voz alta, assim, a minha reação natural é responder com um não nesse presente momento, sabe? Eu realmente acho que a gente tá assim realmente assim, eu acho que é meio até complicado assim descrever em qual momento exato da formação de uma nação a gente está vivendo, sabe? Se, por exemplo, se de maneira alguma eu posso achar que a gente está passando por um período da história do Brasil e que é o pior, assim, em muitos, tipo, praticamente nenhum contexto, tá ligado? Com todos os problemas, com todas as calamidades e tudo mais, né? E daí eu vou realmente até falar assim, ó, quando eu tô falando assim, eu tenho que me lembrar que quando eu tô tentando externalizar pensamentos bem pessoais meus, eu tenho que fazer certas, ah, tipo, destacar certas coisas para as pessoas compreenderem o que eu quero dizer com certos termos, né? Que para mim já são bem claros. Quando eu tô dizendo assim nesse presente momento, cara, eu não estou falando especificamente desse exato momento, ah, tipo, no dia, deixa eu ver, no dia 8 de janeiro de 2023, embora também esteja falando desse dia, mas eu quero dizer assim, podemos dizer talvez até nos últimos 20 anos, tá ligado? Desde a chegada desse milênio, digamos assim, sabe? Então, eu não posso definir que esses últimos 20 anos são o pior momento da história do Brasil, sabe? Eu não tenho como falar isso, quanto mais assim, né? Talvez por questões referentes assim a esse projeto aqui, né? Ter um podcast e também por a gente ter completado, tipo, a gente não, né? O Brasil ter completado 200 anos de sua independência, né? Que é
ao longo do ano passado eu destaquei algumas vezes que eu não me sinto assim, eu não sinto que essa data tem real importância para nossa nação atual, né? Apesar de que eu acho importante a gente saber eventos que, circunstâncias que estiveram ao redor desses eventos, né? Que a gente conhece como independência do Brasil. Então, por causa de todas essas coisas, sabe, sabendo tudo que rolou, sabe, até chegar o Brasil de hoje em dia, eu não tenho como fazer de conta que este é o pior momento da história desse país, sabe? E daí nem precisamos ir tão longe assim, né? Mas até o século XX, por exemplo, o Brasil passou por situações que eu não vivi nenhuma delas, pelo menos não nesta minha encarnação atual, e, né, mas ainda assim, estudando, refletindo, pensando sobre o que esse país já passou, sabe? Desde que se tornou uma república, na verdade, né? Mas eu quis limitar no século XX mesmo, né? Toda década toda década de 1920 já foi complicada. 1930 então começou as ditaduras mais horríveis e mais duradouras aqui desse país, sabe? E daí teve todos textos assim como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que também atingiu o Brasil de alguma forma. Muitas questões, né, trabalhistas e também civis do país, que eu não vou me aprofundar muito aqui neste momento. E daí depois teve a ditadura militar. Aí depois teve um longo período de ditadura militar, né, que daí só viria a acabar, digamos assim, em 89. Então, né, e daí a primeira eleição democrática já vai ter sido eleito o Collor, né? E depois aí aconteceram várias outras coisas que eu já vou encerrar a linha do tempo por aqui, porque vocês já entenderam a questão, sabe? Então, assim, analisando todo esse longo período de tempo, e não dá pra eu dizer que o nosso país, né, o Brasil, aí eu já tive que fazer assim, pra ver como a força, não sei se eu posso definir ela como nacionalista, patriota, ou no mínimo geográfica, sabe? Me obriga a refletir pensando na terra, pensando pela ótica da terra que eu vivo, tá ligado? Porque tentar falar sobre organizações sociais a níveis globais antes de discutir organizações sociais a níveis nacionais parece um desafio ainda maior. Embora eu ainda pretendo de alguma maneira conseguir falar de tudo isso, né? Que realmente é um desafio muito grande. Agora que eu tô começando a fazer o meu caminho aqui, eu tô bem assim, caralho. Quero ver como é que eu vou fazer para tudo isso de alguma maneira ter algum sentido e não ficar um monte de lambança, um monte de devaneio aleatório. Mas vamos lá, vamos ver, vou tentar fazer o meu melhor. Mas enfim, voltando para o Brasil, né, porque acho mais fácil começar pelo nosso país, levando em consideração então esse período que a gente chama de redemocratização, né, a partir ali de 1989, no final da ditadura militar, onde a gente pôde a população em geral pôde voltou a votar, né, diretamente, assim, né, eleições diretas e tudo mais. Que como que eu vejo esse período, né, de 89 até hoje em dia com relação aos outros que o Brasil enfrentou, né? Se isso é um avanço, um retrocesso e tudo mais. Olha, honestamente, cara, eu gostaria de acreditar que talvez seja o momento mais, assim, eu não sei se é o momento mais tranquilo, sabe? Porque, honestamente, quanto mais eu andei pesquisando sobre a história do Brasil e tudo mais, realmente esse país sempre teve, assim, uma tirania e uma opressão sistêmica, tá ligado? Assim, os governantes encarregados em tomar decisões que acarretariam, assim, poderiam acarretar, né, em facilitações para o desenvolvimento industrial e assim, como é que é mesmo, assim, uma palavra boa para o que eu quero dizer, assim, de infraestrutura, sabe, dos centros populacionais do que viria a ser o Brasil e tudo mais, nunca tinham, assim, esse interesse. E quando o Brasil se tornou uma república, historicamente falando ali, também teve muito descaso, teve muita perseguição, teve muito, realmente, assim, extermínio, né, destruição de população que era rebelde, que era dissidente, digamos assim, e tudo mais. Então, olha, talvez, cara, talvez com todas as grandes complicações do nosso sistema político atual,
talvez de quão horrível tenha sido esse país, assim, historicamente falando, talvez realmente dá para se dizer que a nossa organização social está no seu melhor momento atual, né? Mas com certeza, cara, não levem isso como uma tentativa, como uma forma de diminuir todos os problemas estruturais que eu acredito que esse nosso país ainda tem, assim, como que ainda mantém isso por política, tá ligado? Ainda acredito que várias das decisões que mantêm o Brasil atrasado, submisso, em relação de subserviência com os países ditos de primeiro mundo, sabe? Eu acredito que isso daí não é assim não é por qualquer outra razão, senão por vontade, sabe? Por decisão, assim, de ser um projeto da nação. O projeto da nação brasileira envolve um subdesenvolvimento, envolve uma população subalimentada, subnutrida, com acesso a um acesso limitado aos recursos de saúde, com um saneamento básico precário, com acesso a uma água de má qualidade. Enfim, eu não acho que essas coisas estão... Eu não acredito que essas coisas que persistem até o presente momento, sabe? A falta, assim, de atenção para os serviços públicos, o sucateamento e a desvalorização das categorias públicas importantes, como, assim, os servidores públicos, como o pessoal que trabalha com o SUS, o pessoal que faz a segurança, sabe? Policiais, assim, do Estado e tudo mais, né? E agentes federais também, né? E professores, evidentemente, professores da rede pública e acesso, assim, aos recursos que os alunos vão precisar e, enfim, material escolar, sabe? Todas essas coisas, assim, que são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação, e estendendo aí também para a questão fundamental da parte, assim, da indústria, da ciência, da tecnologia, que também não é um fenômeno assim, sabe? Então, vejam que eu estou me focando em todo o período da redemocratização, tá ligado? Eu estou querendo fazer com que todos nós começamos a pensar no Brasil como, assim, uma linha do tempo contínua, tá ligado? Eu quero continuar destruindo lógicas imediatistas. Eu quero continuar combatendo a noção das pessoas de acreditar, assim, que tentar fazer de conta que as coisas acontecem, deixa de acontecer, por causa de uma figura específica, e eu vou falar bem claramente de um presidente, tá ligado? Olha, qualquer pessoa que pesquisar sabe quais foram os presidentes do Brasil, quais foram os vices, só que não é importante saber unicamente quais são os presidentes. Você tem que observar todo o resto do Congresso brasileiro. Você tem que observar os deputados, os senadores, os juízes, principalmente, né? Os ministros, no caso, né? Quem compunha o STF. Você tem que observar todas as situações, né? E para completar, outras ligações, assim, porque, no final dos contos, a quem esses políticos estão representando? O povo brasileiro? Evidentemente que não é assim que funciona. Ninguém que representa o povo brasileiro tomaria atitudes que massacram o povo brasileiro. Nenhum congresso que pretende fazer com que o Brasil seja melhor, mais seguro, com uma educação maior, sabe? Se essa fosse a intenção, cara, se a intenção do governo fosse governar para o povo, a gente não tava passando pelas calamidades que eu conheço serem problemas do nosso país desde quando eu era uma criança, tá ligado? Não faz o menor sentido acreditar numa história dessas. É evidente que o Congresso brasileiro tá lá para representar o interesse financeiro, sabe? A gente vive num mundo capitalista, o que importa é o dinheiro. Quem manda no mundo é o dinheiro. E eu digo isso não com orgulho, eu digo isso assim com um horror, com um pavor dessa lógica. Mas, infelizmente, é a única coisa que faz sentido, a única coisa que tu entende assim, nossa. Então é por isso que o nosso país é governado dessa forma. É por isso que as pessoas que gerem essa nação, mesmo depois de ter ficado escancarado o quanto que as medidas, assim, o quanto tem desvio de dinheiro, o quanto tem corrupção, por que não importando quanto essas coisas estejam mais do que evidentes, não importando quanto todo mundo esteja falando, cara, década sim e década sim também, sabe? O quanto é fundamental para um país crescer, ter investimento em educação, ter investimento em ciência, em tecnologia. A gente passou por uma pandemia e foi reforçado isso, tipo assim, foi reforçado constantemente o quanto o papel fundamental de existir, sabe? Por que até hoje em dia não tem indústria nessa nação? Por quê? E para mim a única resposta clara para todos esses porquês é porque este é o projeto de Brasil, este é o ideal de Brasil. O Brasil foi feito para ser assim.
É isso que é a intenção das pessoas que têm o poder de como o Brasil vai ser formado, de que o Brasil será no futuro. E como no presente momento as coisas não estão mudando, não há razão nenhuma para daqui a 30 anos as coisas estarem diferentes, tá ligado? Como no presente momento não tá tendo assim uma revolução gigantesca, notória, visível, sabe? Daí a gente tá sabendo assim, nossa, agora as escolas públicas do Brasil vão receber assim, ó, muita grana, vão contratar vários professores com salários altíssimos e os alunos vão ter acesso assim, a muito material escolar assim, e tudo, sabe? E laboratório de ciência e tecnologia, enfim. Por que enquanto essas coisas não acontecerem, as coisas não vão mudar? A gente tá careca de saber disso. Só que ao mesmo tempo que todo mundo sabe disso, a gente já se acomodou de não ver essas mudanças acontecendo, sabe? A gente se acomodou que não importa o quanto todo mundo já esteja de acordo que investir em educação é fundamental, não importa quanto todo mundo já saiba disso, qualquer presidente que ser eleito não vai fazer uma mudança estrutural lá, porque como eu já falei um monte de vezes, não é uma coisa que o presidente faça sozinho, tá ligado? O presidente, até na história de fazer decretos, tá ligado? Sempre tem como outros membros do Congresso fazer algo a respeito. Então, basicamente, cara, medidas que passam, deixam de ser aprovadas no Brasil, nunca é porque um partido quer, um governante quer, um ministro quer ou um presidente quer, sabe? Foi aprovado porque fazia sentido para a maioria das pessoas que compõem essa estrutura estatal que representa os interesses de um coletivo minúsculo dentro do Brasil, que não representa o povo brasileiro, porque para isso acontecer, a maioria das pessoas que estão lá dentro deveriam compactuar com o povo brasileiro, e quando eu digo que estão lá dentro é em todas as esferas, sabe? Desde o presidente aos deputados, os senadores e os ministros. Nós teríamos que ter todas as pessoas, ou a maioria delas pelo menos, alinhada com o ideal de Brasil que ajuda a desenvolver as questões fundamentais necessárias para o Brasil ser uma nação soberana, uma nação que fica em pé nas próprias pernas, tá ligado? Porque a gente precisa urgentemente, sabe, reestruturar várias das questões, tipo, que pra mim eu não tenho como, sabe? Tipo, eu entrei em todos esses esclarecimentos, tipo, eu não tenho como suavizar, eu não tenho como, tipo, eu não tenho como falar desse tema, como eu quis dizer. Tudo isso começou porque eu queria dizer que talvez a nossa organização social atual seja a melhor que o Brasil já esteve. Ainda assim, isso não quer dizer que é um bom Brasil, tá ligado? Ainda assim, não quer dizer que a gente tá, tipo assim, num bom momento, né? Porque simplesmente a história desse país sempre foi tão asquerosa, tão nojenta, tão realmente, assim, cruel, sabe? Tirânica mesmo, do ponto de vista, assim, de governança e de centralização de poder e tudo mais, né? Talvez hoje em dia seja um momento que nós ainda podemos continuar sonhando, mas eu espero que mais do que isso, eu espero que mais do que sonhar por um Brasil melhor, é que nós possamos começar a nos mover em direção a esse Brasil melhor, tá ligado? E daí eu vou, né, essa pauta realmente, ela, tipo assim, ela é gigantesca, ela é abrangente, então eu vou começar a transicionar para alguns tópicos mais específicos, né? E daí, primeiro, eu também vou ser mais assim, eu vou tentar sair do ar, assim, um pouco do ar da subjetividade e migrar um pouco para alguns temas assim, mais palpáveis, mas quando se fala dessa questão assim, de desenvolvimento para o futuro, né, uma das coisas assim também que são... Tem duas constantes que acabam sendo colocadas assim, em debate, né, que é basicamente assim, deixa eu ver, o Estado e o capitalismo, sabe? Que são duas coisas assim, duas palavras polêmicas individualmente, tá ligado? E as duas juntas, então, podem causar ainda maior, sabe? Ainda maior polêmica. Mas primeiro falando do Estado, porque ainda até hoje em dia, cara, tem muita discussão sobre aquela parada assim de Estado pequeno, Estado grande, Estado tem que não tem que se meter, o Estado não tem que se meter, o Estado tem que se meter. Cara, vou dizer uma coisa pra vocês. Desde que existiu o Estado em outras versões já, sabe? Tipo, e quando eu digo Estado, é um nome que a gente atribui pra força de operações que deseja centralizar a força, tá ligado? Isso daí, cara, surge muito antes do Estado-nação moderno, sabe? Surge desde realmente assim, do começo das civilizações, tá ligado? Tipo, praticamente todos os centros populacionais já deviam ter uma noção assim, né? De ser, tipo, como posso dizer assim, desde a época que o homem era bem primitivo, daí eu tô falando desde a época, tipo, no momento que era aquela situação
né, pela lógica assim, evolucionista de Darwin, tá ligado? Era aquele ser o mais perto assim, do ancestral comum entre nós, o macaco e o ser humano, tá ligado? Aí quando começou a rolar a transição pro Australopithecus, sei lá, qual é o primeiro ancestral que a gente reconhece como o nosso parente, né, que já não é, tipo assim, não é macaco, né, e já não é do tipo o ancestral comum entre nós macacos, no caso, né, já é o ser humano não anatomicamente moderno, mas, né, na nossa linha evolutiva, digamos assim, e tudo mais. Né? Nesse estado daí, é bem provavelmente que existia uma espécie assim de organização daí bem parecido com um dos animais, no caso, a história daí, você sabe que eu não acredito na lógica assim de machos alfa em organizações humanas modernas, porque a gente não vive mais nessas situações assim, entendeu? Mas nesse ambiente animal, a lógica do macho alfa, que é o que vai procriar com as fêmeas e o que pode manter o monopólio daquela força, através da agressão, tipo, bater nos outros machos, e para ele sair daquela posição de macho alfa, ele é tirado daquela posição quando um macho mais jovem, né, desafia ele para um confronto e vence ele, que é assim que a gente vê vários animais ter esse tipo de organização assim, entendeu? Quem sabe nessa época o ser humano operava nessas condições. E o que eu quero dizer com isso? Esse é o surgimento da primeira tentativa do monopólio do uso da força, sabe? Alguém se estabelecia como eu posso aplicar a força como uma maneira punitiva e vocês me seguem, né? Só que eles deram um pequeno grupo, uma pequena tribo de um ser que aparentado de seres humanos, mas não exatamente igual a nós, né? E daí, cara, quando que começou a crescer os maiores centros populacionais, os maiores grupos, e como que era chamado essa centralização de força, de poder, mas é evidente que ela surgiu tão logo essas coisas foram estabelecidas, tá ligado? E não acredito que seria possível, inclusive, surgir uma organização tão grande sem existir essa situação em primeiro lugar, sabe? Daí depois a gente passou pela questão assim do feudalismo, que já tinha isso daí, já tinha o senhor feudal, mas para o senhor feudal manter o poder, não bastava ele ter o título ou ele ter nascido. Isso nunca foi suficiente para ninguém manter o poder em lugar algum, sabe? Para essa pessoa poder manter, para essa pessoa poder exigir autoridade, ela tinha que ter números de pessoas armadas dispostas a defendê-lo ou lutar por ele, tá ligado? Então o senhor feudal, no final das contas, ele era alguém que tinha esse poder, né, essa autoridade sobre como que a punição física ia acontecer em determinada região, sabe? Então esse monopólio da força, cara, foi passando por diversos nomes, sabe? Mas sempre foi um agente coercivo, moralizante, como vocês preferirem, né? De grandes centros populacionais, sabe? Sempre que grandes grupos de pessoas deveriam supostamente conviver num espaço em harmonia, isso vinha a ser aplicado, tá ligado? Então, é por isso que eu não acredito neste mundo, nessa jornada espiritual, né? Nessa jornada espiritual, não, nessa jornada terrena aqui na Terra, eu não acredito que nós vamos transcender assim essas pautas, sabe? E daí eu vou até solidificar ainda mais esse argumento com uma lógica assim que eu acho que se enquadra bem assim nesse contexto. Bem, acaba que eu acabei de perder mais um trecho de um programa e na realidade eu nem sei qual era a duração desse trecho. É capaz de que eu tivesse ficado falando aqui já 1 hora a mais, então praticamente o programa inteiro quase. E no final das contas, quando eu vi, não estava gravando nada, né? Não ficou literalmente nada do que eu fiquei falando naquela 1 hora, que daí fui fazer outras coisas, sabe? Pra descansar um pouco a cabeça, descansar a garganta também. E agora eu vou ter que concluir, tentar, né, reproduzir aquilo que eu tinha falado e também até aprimorar, né, já que eu tô tendo a oportunidade forçada de repetir o que eu tinha feito antes. Então, bem, eu falei que ia elaborar um argumento que eu acredito que ajuda a sustentar essa ideia de que para surgir uma civilização e para manter-se uma civilização estável, tem de existir uma espécie de monopólio da força, né? E daí, por exemplo, em primeiro lugar, por que os seres humanos assim não se matam deliberadamente, né? Que essa daí é um questionamento assim, até bem antigo, né? O que impede o ser humano de matar os outros? Até porque eu vejo pessoas que falam assim, que todo mundo sabe que matar é errado. Eu fico assim, como assim todo mundo sabe que matar é errado? E, tipo, historicamente a humanidade sempre se matou, então essa, tipo,
Não existe essa pergunta, matar é errado ou matar é certo. As pessoas se matam em que contexto, com qual razão, com qual objetivo, entendeu? Mas agora, a conversa de matar é errado ou certo é tipo... não tem efeito prático, não é um tipo de conversação que tem como ser desenvolvida de maneira alguma, tá ligado? Então, né? Mas agora, por que as pessoas se matam, né? Qual o contexto, qual a justificativa, né? E daí, quando a gente pega assim, a gente pensa... tem até um dos conceitos que foram abordados no livro, aquele lá do cara, o Steven Pinker, que eu mencionei nos 2 últimos programas sem contexto, que eu deixei de mencionar nesses programas, que ele vai contra uma noção de que as pessoas acreditam, né, que o ser humano tem uma espécie assim de desejos de violência, desejos sanguinolentos, sabe? Uma sede de sangue, de certa forma, né? Que sempre foi a razão pela qual motivou as pessoas a matar periodicamente, digamos assim, né? Só que eu discordo dessa lógica também, tá ligado? E eu vou expressar basicamente por quê, né? Primeiro vamos pensar assim, o ser humano na sua versão natural, sabe? Não só na sua versão condicionada na civilização, mas na sua versão natural não tem capacidade de assassinar, não tem capacidade de matar. É evidente que sim, só que as pessoas isolam como se essa fosse a única característica humana, tá ligado? Ou a mais importante, inclusive. Por alguma razão, as pessoas resolveram fetichizar esse aspecto da natureza humana, né? Que as pessoas... Tem muita gente que fala assim, a natureza humana é matar, estuprar, e quem sabe até eu já ter falado algumas coisas assim nesses programas mais antigos, embora eu acho que não, sabe? Honestamente, eu não me recordo de alguma vez, tipo, pelo menos na minha vida recente, falar desse tipo de coisa. Eu sempre destacava que a humanidade tinha um grande potencial de causar o mal, mas eu nunca usava essas expressões tão deterministas, sabe? Porque eu não tenho esse pensamento que o homem é inatamente ruim, sabe? Eu não vejo essa dicotomia que ou o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ou vice-versa, sabe? A natureza faz o homem ruim e a civilização que o transforma no homem bom, né? Eu não acredito nisso porque, assim, olha, pensando assim, no primeiro momento que o ser humano se tornou um Homo sapiens sapiens, né? Que quando que foi, sabe? Quando que a gente transicionou desse ancestral comum entre nós e o chimpanzé, basicamente, né? Nesse ponto de vista evolucionista, darwiniano e tudo mais, ou darwinista, não sei qual é o jeito que as pessoas se referem a isso, mas eu acho que darwiniano fica melhor, pelo menos aos meus ouvidos, né? Mas o ponto é que quando rolou essa transição daí, né, e começou a ter os primeiros grupos, né, tribos, coletivos de Homo sapiens, né, que daí vou deduzir, né, uma dedução assim orientada, digamos assim, que essas tribos, sei lá, variavam de tamanhos entre 10, 20, 30 membros, sabe? Deve ser isso assim o padrão de tribos desse período, tá ligado? Eu não imagino que seriam grupos tão pequenos assim de seres humanos, sabe? Tipo, baseado em observação de como são as tribos indígenas que existem até hoje em dia, ou mais do que tribos indígenas, assim, até tribos de caçadores-coletores que ainda existem no planeta Terra e tudo mais, sabe? Então eu acho que o número entre 10, 20, 30 integrantes poderia ser assim, né? E essas pessoas não podiam cometer assassinatos, não poderiam cometer crimes, esse tipo de coisa, contra outros seres humanos, tipo, provavelmente de outras tribos? Sim, só que daí é que tá. E o que mais que eles faziam, cara? Olha, eu acredito que mesmo na sua versão mais natural, tipo assim, com menor grau de desenvolvimento, sabe? Por isso que eu fui para esse momento do nascimento do Homo sapiens, tá ligado? Porque eu não quero nem fazer esse tipo de raciocínio baseado numa sociedade já bem estabelecida, com uma cultura, tipo assim, que vem sendo mantida e perpetuada e desenvolvida durante séculos ou, quiçá, até milênios, sabe? Eu tô falando assim do surgimento mesmo do ser humano, o mais próximo que a gente era do nosso parente animal, tipo assim, animal não humano, digamos assim, sabe? Então, nesse primeiro estado, nesse primeiro momento, cara, é óbvio que a humanidade já tinha dentro dela também os comportamentos típicos de outros mamíferos, tá ligado? A humanidade fala como se a gente fosse um predador alfa, sabe? Como se a gente só soubesse aplicar punição física, né? Mas não é bem assim. Nós não somos tubarões, nem alguma outra espécie de tubarão solitário, sabe?
um tubarão solitário, não, um predador solitário, eu acho que era isso que eu falei, ou pelo menos que eu queria ter dito, sabe? Nós não somos esse tipo de criatura, nós somos primatas, nós somos mamíferos, né? Nosso comportamento se assemelharia com aquele que a gente consegue observar em outros animais, em macacos, em gorilas e também até em outros mamíferos, como por exemplo assim, os felinos e os canídeos, né? As matilhas de lobo e etc, né? Ou alcateia, né? Que eu acho uma palavra mais agradável esteticamente falando. Enfim, então é assim que... Então o que eu quero dizer com isso? É que dentro dessas construções, cara, o que tinha? Tinha muito assim... parceria, companheirismo e carinho. E não que esses animais não sejam capazes de ser violentos. Claro que eles são. Mas dentro dos grupos deles, como é que eles se comportam? Cara, eles se lambem, eles catam, né, os seus piolhos um do outro, eles têm vínculos, eles têm laços, né? E como que são criados esses laços? Tanto nos animais, né, ou melhor dizendo, nos outros animais, quanto em nós mesmos, sabe? Tem a ver com o convívio real do dia a dia, entendeu? Dessas pessoas, assim... existirem existirem juntas, no caso, sabe? Se acordarem, terem rotinas e terem funções específicas, né? Que podem se assemelhar ou não, serem variadas, mas ainda assim conspirando, visando o crescimento daquele grupo, daquele coletivo, tá ligado? Só que daí agora, quando tu começa a querer fazer esses grandes centros populacionais e de alguma maneira tu espera conseguir que essas pessoas que não se conhecem, não convivem de maneira alguma, não compartilham dos mesmos valores culturais, não compartilham dos mesmos valores talvez até éticos e morais, nós podemos ir afunilando através assim, né, criando a nossa cultura, criando a nossa legislação, a fazer de conta que dá para criar uma cultura, uma legislação que ela é abrangente o suficiente para respeitar a diversidade, mas ao mesmo tempo ela não é assim, de certa forma também inibidora de uma série de outros comportamentos para tentar encontrar essa sociedade assim mais uniforme, tá ligado? Também não dá para falar uma coisa dessas, tá ligado? Simplesmente não tem condições para existir esses grandes centros populacionais, cara, em algum nível as pessoas estão abrindo mão de diversas coisas, tá ligado? E seja da liberdade de pensar de uma maneira completamente diferente e tudo mais. Então, né, é um negócio que eu vejo assim que, bom, se as pessoas realmente gostariam de sugerir que a gente vivesse em grupos, sabe, grandes grupos, assim, civilizacionais e tudo mais, composto por milhões de pessoas, e que não vai ser necessário ter, né, um Estado, um agente moralizante, alguém que de uma maneira... no mínimo, assim, se não for ditatória, arbitrarial, arbitrária, coerciva, no mínimo ela vai ser, assim, de uma certa forma, sabe, manipuladora, sabe, ou direcionadora, sabe. Sempre vai ter que existir isso daí, porque, né, nós temos que ter meios de forçar as pessoas que não têm convivência, que não passaram tempo juntos, que não têm laços, cara, laços que o ser humano, quando ele estava em grupos menores, quando ele estava em tribos, quando ele estava em pequenos grupos, é evidente que, de alguma maneira, de alguma forma, essas coisas eram criadas naturalmente, tá ligado? Naturalmente, mas agora tu espera que as pessoas que nunca se enxergaram no dia a dia, eles vão andar por aí, tipo, esse programa aqui ele tá ficando prejudicado, porque, na verdade, depois daquela vez que eu destaquei, mais uma vez deu algum problema na gravação, então eu confesso que eu já não sei exatamente o que eu já tinha falado, então talvez tenha ficado meio redundante, meio me repetindo e tudo mais, né, porque... No final das contas vão ser 3 ou 4 tentativas, eu acho, para chegar no final desse programa, né? Mas enfim, o que eu ia dizer então que, cara, aí não tem como saber qual é o limite, sabe, de um centro populacional onde dá para tu, de uma maneira, sabe, menos arbitrária, menos assim, daí, sendo menos exigido que haja um monopólio da força, as pessoas consigam se respeitar de uma forma mais autônoma, sabe? Se são cidades de até, sei lá, centenas de habitantes, ou quem sabe 2.000, 3.000, ainda é possível obter essa espécie de senso de comunidade, tá ligado? E respeito mútuo. Embora também eu acho que até nesses grupos assim, cara, é bem difícil que já não tivesse uma espécie assim de monopólio, tá ligado? Cara, é muito... E não que o Estado existindo, ele impeça que esses monopólios surjam,
tá ligado? Mas, né, é justamente essa função do... Tipo, é uma das funções do Estado, ele deveria ser esse fomentador de oportunidade e tudo mais, né? E se surge um monopólio é porque ele decidiu ser omisso, decidiu ser conivente, decidiu permitir que o monopólio exista, tá ligado? Mas se o Estado não tivesse ali, esse monopólio surgiria de qualquer outra forma, tá ligado? Achar que não teria pessoas que... na ausência de um poder instaurado, essa pessoa não se forçaria no poder na marra, tá ligado? Porque, no final dos contos, ele pensaria, bom, se alguém vai ter que administrar, se alguém vai ter que tomar decisão, melhor eu do que outra pessoa, entendeu? Porque, no final das contas, cara, é um fenômeno que a gente vê acontecendo desde sempre, tá ligado? Como eu disse, eu prefiro partir, tipo assim, tô tendo como base como que a gente vê as coisas acontecendo, e não que eu não gosto de fazer exercícios pro futuro, mas olha só, podemos fazer exercícios pro futuro, mas alguns eu deixo bem claro que pra mim são utópicos, sabe? São maravilhosos na teoria, mas olha só, essa sociedade autocrítica que vocês sabem muito bem que eu busco, onde as pessoas podem gerir as próprias decisões, porque elas têm noção do que é manipulação e elas não têm necessidades emergenciais de sobrevivência. Isso evita que elas tenham que abrir mão de certos valores morais e éticos pessoais simplesmente com medo de não ser capaz de sobreviver, tá ligado? Se esse mundo fosse alcançado, ainda assim eu acho que demoraria milênios para a gente desenvolver essa sociedade autocrítica livre de manipulação, sabe? Mesmo depois que a gente ser um globo autossuficiente, eu imagino que as disputas ideológicas, políticas vão persistir, não sei se para sempre, mas durante um bom tempo, tá ligado? Mesmo que algum dia a gente consiga... Aí isso aqui já, de certa forma, é um exercício de futurologia que eu tô fazendo, mas daí é uma que eu acredito que pode acontecer, tá ligado? Pelo menos tem muito mais chance de acontecer antes de supostamente a gente conseguir criar um mundo que é capaz de implementar um regime tipo, com grande igual de igualdade e que ainda pode abrir mão de um assim, desse agente, né, moralizador e com poder do monopólio da força, tá ligado? Não sei como vocês gostariam de chamar isso daí, entendeu? Para algumas pessoas é um mundo comunista, para algumas pessoas é um mundo anarcocapitalista, ou novos termos que vão surgir por aí. Mas para a gente conseguir viver de fato num mundo desses, eu acho que inevitavelmente antes disso a gente vai passar por um mundo que eu imagino que pode acontecer em algum momento, que é assim, cada vez mais sim, a violência no mundo físico vai se diminuindo, tá ligado? Justamente porque conforme políticas, cara, e daí eu tô falando assim, realmente, futurologia que pode ser daqui a 100, 200, 300 anos, tá ligado? Mas como pouco a pouco, questões como a desigualdade financeira for sendo vencida, que eu acredito que ela pode ser vencida assim, tá ligado? Eu acredito que muita gente que gosta da desigualdade financeira e tem feito de tudo pra manter assim essa desigualdade, sabe? Tem feito de tudo pra que existam algumas pessoas que tem mais dinheiro do que praticamente todo o resto do mundo, tá ligado? Que existe uma minoria muito mais rica do que todo o restante da humanidade, tá ligado? Tem uma série de pessoas que conspiraram para que isso tenha acontecido e se mantido, né? Só que me permitindo imaginar que as coisas são obrigadas a mudar, sabe? Para bem, para melhor ou para pior, eu gosto também de pensar nos cenários mais positivos. Então eu acho sim, cara, que ao longo das décadas, ao longo dos séculos, medidas que vão ir permitindo que as pessoas que hoje em dia estão na situação que a gente chama assim de miséria, sabe? Passando segurança alimentar, passando fome, sabe? Pelo mundo inteiro, ao longo das décadas esse número possa ir ser diminuído pouco a pouco e depois outras necessidades básicas que podem ser vencidas através de uma distribuição de renda com o mínimo de humanidade, o mínimo de dignidade, simplesmente conforme realmente essas organizações sociais forem evoluindo, a nossa percepção do que é a humanidade, a nossa percepção do que é o coletivo, né? E como eu falei, cara, eu sei que vai ter desinformação no caminho, né? O último programa eu falei especificamente sobre essa expressão. Eu sei que vai ter desinformação no caminho, eu sei que vai ter pessoas querendo fazer a manutenção do regime de desigualdade que existe nos dias de hoje, né? Mas seja por questões assim civilizacionais ou também pelo caráter espiritual que eu não descarto, né? Vocês sabem muito bem que eu acredito nessas coisas, ou também da famosa revolução psicodélica que eu tenho anunciado já faz tempo. De um jeito ou de outro, eu gosto de imaginar que, em meio a essas pessoas que tentam impedir que haja certos avanços básicos para que o mundo consiga, pelo menos, concordar que, bom, existir seres humanos passando fome, sede e morrendo
ainda na infância, por não ser capaz de suprir suas necessidades básicas, é algo nojento para a nossa espécie como um todo, e nós podemos abolir isso a partir do momento que a gente tiver vontade suficiente, tá ligado? A partir do momento que for do interesse mundial, e principalmente daqueles que detêm as maiores fontes de renda, já que estamos vivendo no mundo capitalista, nós podemos abolir essas coisas. É só ter intenção suficiente, engajamento suficiente. Mas até no dia de hoje pode acontecer, tá ligado? E não acontece, na minha opinião, por questões políticas, por questões culturais, por questões dos valores, do que é certo, do que é errado, do que é tolerável, do que não é tolerável. E eu acredito sim, cara, que nem que leve 100 anos, nós podemos construir uma organização social que pelo menos compreenda essas coisas que eu defini aqui, tá ligado? Como intoleráveis, sabe? No nosso coletivo conhecido como mundo, né? E essas coisas sejam vencidas. E isso daí seria um dos fatores que, na minha opinião, poderia continuar contribuindo para a lógica de diminuir a violência, né? Que eu tanto fui contra, né, nos programas anteriores, né? Então, só para deixar bem claro que se vocês ainda não entenderam o que eu quis dizer com aqueles programas, é que eu não acredito que a diminuição da violência foi uma constante em linha reta, tá ligado? Para começar, eu não acho que o surgimento da civilização foi a primeira coisa que diminuiu a violência, tá ligado? Inclusive, eu posso até concordar com gente que acredita que o surgimento da civilização foi o que aumentou o grau de violência, só que o ponto é que depois que surgiu a civilização, elas nunca mais deixaram de existir, digamos assim. Então era só uma questão assim de o quão violenta, quão destrutiva, o quão destruidora as civilizações se tornariam, né? Então, eu acredito sim que a diminuição de violência não vem vindo não em linha reta, mas eu acredito que no início do colonialismo marcou um novo início de muito genocídio, muita violência, muito extermínio. E graças a isso, né, como esse colonialismo que durou, né, no mínimo, até o final do século XIX, se vocês preferirem, mas dá para marcar até quase o final do século XX também, né? Ou, como eu gosto de falar, quem sabe até o dia de hoje. Né? Mas o ponto é que os 300 primeiros anos do colonialismo foram ainda mais agressivos, ainda mais violentos, ainda mais destrutivos, sabe? E tudo mais do que os últimos 200 anos, por exemplo, sabe? É isso que eu tô sugerindo, que as coisas possam ser assim, tá ligado? Então, né, eu realmente acredito que por essa lógica dá para imaginar que daqui a 100 ou 200 anos, né, aí nós consigamos diminuir ainda mais o número de violência, tá ligado? Nós consigamos, assim... E daí, isso vai envolver realmente reestruturações financeiras, reestruturações de como tu administra um centro populacional, como tu impede que as pessoas tenham para começar insegurança financeira, insegurança alimentar, porque em muitos lugares do mundo esse é um fator determinante, tá ligado? Existem crimes de ódio, existem problemas culturais que descarregam situações de violência, pra caramba, cara, pra caramba. Mas não dá pra negar que no nosso planeta, cara, ainda assim as pessoas gostam de falar como se a violência fosse assim... É muito injusto no presente momento ainda falar de violência como se fosse assim... algo que dá pra falar de moral e ética, né? Sendo que, por essa lógica, ia parecer que os países mais imorais, mais antiéticos são os países mais pobres e os países mais ricos são os mais dignos, sabe? E isso é completamente distante da verdade, tá ligado? É completamente distante da verdade. A pessoa que nunca passou uma necessidade financeira, ela não tem como reestruturar os pensamentos dele para entender como é tu pensar assim, nossa, eu preciso roubar, eu preciso matar. E não que eu acho que as pessoas precisam fazer isso. Não, mas eu tenho consciência suficiente de psicologia, de formação, de padrões de raciocínio para compreender como que o ser humano adquire esse tipo de mentalidade, tá ligado? E no mundo que nem o nosso, no mundo que valoriza tanto dinheiro, sabe? É óbvio que fazendo com que ninguém achasse que ele precisa roubar para se alimentar, roubar para sobreviver, roubar para ter um teto, roubar para ter acesso ao mínimo para ele se sentir incluído na sociedade, um grande número de crimes violentos já diminuiriam, tá ligado? Já diminuiriam. E daí sim nós teríamos daí outras séries de grandes disputas, grandes debates políticos, ideológicos, falando sobre por que as pessoas que não precisam... Tipo, não estão matando por essa noção mais imediatista do dinheiro, sabe? Cometem os crimes. Por que homens matam uns aos outros? Por que homens matam mulheres? Por que homens cometem suicídio? Por que mulheres matam ex-maridos? Ou por que mulheres cometem assassinato umas com as outras, sabe? Nós poderíamos ir nessas questões, ver o que é doença, o que é psicopatia e tudo mais. Mas no presente momento, ficar falando assim, ah, não...
Como eu falei no começo disso, todo mundo sabe que matar é errado, então quem mata pessoas é um ser humano horrível. Tipo, cara, de uma maneira super simplista, eu concordo com essas afirmações. Só que, olha, elas não progridem em nenhum tipo de raciocínio, tá ligado? Até porque tu tá supondo que, né, tu tá ignorando todos os fatores que levaram até essas atitudes estarem sendo propagadas, sabe? Essas atitudes estavam sendo feitas em primeiro lugar. Então, essa é a minha visão, que eu acho que nesse processo, né, se as organizações sociais forem evoluindo, nós vamos diminuir a desigualdade financeira, nós vamos investir nas coisas que todo mundo está careca de saber que é importante para uma sociedade ser capaz de progredir moralmente, culturalmente, só que daí eu acho sim que os confrontos políticos e ideológicos eles continuariam bastante, porque os tiranos, os opressores, eles ainda vão existir nesse mundo. Só que, assim como teve algum momento que a tirania e a opressão podia se manifestar de uma forma conhecida como escravidão, tá ligado? Assim como existiu um momento desse planeta onde as pessoas se sentiriam confortáveis, assim, aí para ser bem específico, sabe, para ilustrar, sabe, para ilustrar esses paralelos. Existem pessoas que essencialmente, cara, compactuam com os mesmos valores de dominação com a época da escravatura. Só que por questões culturais que são avanços, tá ligado? Que são avanços sim, sabe? A nossa cultura de hoje em dia impede, nesse presente momento, tá ligado? Não eternamente, mas a nossa cultura de hoje em dia impede que no meio do desejo de oprimir os outros seres humanos, alguém queira literalmente ser dono de outro ser humano, sabe? Alguém queira que aquela pessoa seja propriedade dele. E não que não existam essas pessoas no mundo. É claro que ainda tem pessoas que devem ter escravos, inclusive, né? Eu não sei se eles têm um documento legal, porque daí hoje em dia é crime, né? É outra parada. Eu não sei se hoje em dia alguém tem um documento legal. Só que essa é a questão cultural da parada, tá ligado? Os caras quererem serem senhores de escravos, até hoje em dia, ainda tá aqui. E mesmo depois que a gente avançar as nossas pautas morais, culturais, essas coisas vão continuar aqui, entendeu? Eu não sou ingênuo para achar que nós vamos, de fato, sabe, extingui-las. Só que por isso que é tão importante a gente estar sempre melhorando essas organizações sociais para mitigar, para inibir, sim, entendeu? Assim como a gente conseguiu, né? Quando digo a gente, eu não tô falando eu e tu, tô falando do coletivo conhecido como sociedade humana e por razões diversas e variadas, né, de nobreza discutível, né? Nós conseguimos mudar uma sociedade que tolerava o regime escravocrata, tá ligado? Para uma sociedade que não tolera isso. Eu acredito sim que outras coisas assim de igual importância, levando em consideração os períodos históricos em que elas aconteciam, podem ser diminuídas drasticamente, tá ligado? Pode ser diminuídas drasticamente através desses sistemas, assim, de organização, tá ligado? De organização social. E daí eu quero dizer em todos os níveis, cara. Porque dentro do Brasil existem várias organizações sociais inseridas dentro dessa grande organização, tá ligado? Existem as organizações de pequeno grupo, as organizações familiares, as organizações comunitárias, escolares, grupos organizados variados que têm ideias que são, assim, propositivas, que basicamente o que eu sou. Aqui, no caso, não dá pra chamar este canal, enquanto o meu canal não se comunicar entre si, né, não dá pra chamar isso aqui de uma organização social, né? Por enquanto é uma como é que é mesmo? Uma entidade autônoma individual, no caso, né? Enquanto for só eu falando. Mas enfim, é o que os meus programas são tão extensos, são tão detalhados, são tão cheios assim de explicações, né, e contextualizações, porque além de ser pragmático, eu sou propositivo, sabe? Eu acredito que as coisas têm efeito, eu acredito que não é uma questão de simplesmente vontade, de boa intenção, certas atitudes vão desencadear certos efeitos, entendeu? Isso que me torna pragmático e eu sou propositivo. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando eu vou entrar numa conversação, eu tenho um ponto, eu tenho um propósito, eu tenho uma ideia, sabe? É a famosa história do fio da meada, a moral da história, tá ligado? Eu gosto bastante de falar, mas se alguém vai me dar atenção, se alguém vai prestar atenção no que eu tô falando, se alguém vai me ouvir, eu realmente espero, sim, no final daquelas contas, ter feito sentido, sabe? Ter passado adiante uma mentalidade, um raciocínio, um ponto que eu acredito que tem valor, que eu acredito que pode ser combativo, que pode até contrastar com aquilo que a pessoa acreditava antes dela ter me ouvido, né? E, mais uma vez, isso pode soar meio presunçoso, mas, né, era só questão de tempo. Porque, sabe, eu já soei presunçoso esse programa inteiro e eu sou tão... Tipo, já liguei tanto foda-se pra isso, porque eu percebo quanto que isso pode me limitar de elaborar um argumento forte.
E eu vejo que hoje em dia tem uma tendência muito grande das pessoas agirem como se a única maneira de entrar em uma conversação, entrar em um debate, é estar aberto a mudar de opinião. E, cara, tem várias paradas que eu falo com todas as letras. Eu não estou aberto a entrar em opinião, em mudar de opinião. E se eu entrar numa conversação com uma pessoa que pensa o contrário de mim, a única razão pra eu entrar naquela conversação é pra convencer ela de que ela tá errada, tá ligado? Nem que eu não consiga convencê-la disso, mas pelo menos eu deixe ela com um gosto amargo na boca que faça ela ter que refletir e repensar sobre aquilo que ela tá se expressando, entendeu? E porque assim, isso daí também pra mim é uma maneira de contribuir pra uma organização social avançar. Eu não acho que ser conivente com a barbaridade, eu não acho que tolerar o absurdo, eu não acho que tu ouvir um bocado de merda e tu fazer de conta que as pessoas acreditarem em opiniões que são um bocado de merda é um jeito válido de conviver em sociedade. Aí, se tu não concorda comigo, cara, defende o que tu quiser, propaga as ideias que tu quer, aceita ouvir a merda que tu achar tolerável, sabe? Mas eu sou completamente o oposto disso, né? E daí, assim, para ser ainda mais claro, cara, para ser ainda mais específico, para apontar coisas assim que eu acho que são básicas e fundamentais e que eu acho sim que nós temos que estar todos de comum acordo, ou pelo menos uma maioria grande o suficiente para que os poucos que quiserem estar em desacordo com aquilo saberem sim que eles são considerados meio não sei qual é o termo que vocês querem falar, cara, mas maluco, lunático, estúpido, imbecil por acreditar nessas coisas, né? Eu falo as coisas bem específicas, assim como racismo, homofobia e o machismo também, todas essas paradas que, assim, olha, vocês sabem que eu não tenho problema nenhum de falar desses assuntos, inclusive de maneira clara, direta e explícita, mas vocês entendem. Ah, meu gato chegou aqui chorando. Para aí, maluco, não enche meu saco que eu tô aqui no meio de uma gravação. Não inventa moda. Vai comer tua ração aqui, ó. Não me incomoda. Enfim, eu não tenho problema nenhum de falar dessas coisas assim de maneira explícita, clara e direta, porque você sabe muito bem que eu entendo que existe muita demagogia sobre esses temas. Eu entendo que muitas pessoas falam desses assuntos só porque parece o correto, parece o certo, parece o óbvio. Só que eu vou dizer pra vocês, cara, teve um momento da minha vida que eu achei que era o óbvio, sabe? Teve um momento da minha vida que eu achei que não era mais necessário falar sobre esses assuntos, né? Na década passada. E honestamente eu tava errado, sabe? Eu tava equivocado. Eu tava acreditando que por eu tava buscando mais informação, querendo saber mais, aprender mais, ter mais conhecimento, ouvindo pessoas variadas, diversas e tendo uma concepção mais inclusiva do que acontece no mundo, foi chegando no final da década, cara. E eu não tenho problema nenhum também de falar especificamente que a eleição do Bolsonaro foi um ponto que me deixou claro que assim, eu pensei, nossa, o povo brasileiro é muito mais preconceituoso do que eu achei que ele era. Tá ligado? E tô nem aí que mudou de presidente, cara. Todo mundo aqui que tá me ouvindo sabe o que acabou de acontecer lá em Brasília, tá ligado? Incentivado por, tipo, né? Eu não vou falar sobre esse assunto, tipo, diretamente aqui agora. Não que eu não poderia, mas é que eu já tô desenvolvendo uma linha de raciocínio grande o suficiente por si só, né? Mas então, as pessoas que estão tendo esse comportamento daí, tá ligado? São as mesmas pessoas que lá em 2018 acreditavam que existia uma espécie de kit gay, que existia uma espécie de agenda comunista querendo fazer a sociedade virar uma ditadura gaysista. As mesmas pessoas que acreditam, enfim, todas as bobagens, entendeu? Que esse pessoal fomenta, alimenta, fez campanha falando desses assuntos todos ano passado, tá ligado? Então, olha, eu vou dizer pra vocês que eu fui ingênuo por um lado, tá ligado? Mas eu pensei assim, bom, se eu tô aprendendo cada vez mais, se eu tô tendo conhecimento, se eu tô indo atrás, se eu tô me informando, se eu tô debatendo, se eu tô me politizando, sabe? Eu pensei que, bom, eu não sou o único, né? Eu não sou especial. Deve estar acontecendo aí também no mundo, né? No Brasil especificamente. Só que não, entendeu? Então, sim, a eleição do Bolsonaro em 2018, os 4 anos que a gente viu por aí, né? E mesmo o Lula tendo sido reeleito, sabe? Isso não é ser reeleito, não. Sendo eleito é reeleito por um lado, né? Mas sendo eleito agora, né? Isso daí pra mim não mudou o fato de que eu tenho muita noção de que ainda é super necessário a gente tentar estabelecer a base de raciocínios, até porque todas essas coisas que eu listei aqui, cara, pra mim elas transcendem questão de polo político, de espectro político, sabe? Pra mim, tipo, ser a menor demagogia, tá ligado? Então, sim, eu acho que é super importante, por mais básico que pareça, a gente estabelecer que estarmos de acordo que criminalizar, e mais do que criminalizar, cara, problematizar, desconstruir conceitos como racismo, machismo e homofobia, transfobia, essas paradas todas aí,
continua sendo importante, continua sendo fundamental, porque assim, como eu falei aqui agora há pouco, cara, vai além do bagulho assim de ser esquerda e direita, né? E algumas pessoas fazem parecer que é, tá ligado? Algumas pessoas fazem parecer que é, e eu não consigo imaginar como é que alguém assim... Olha, eu não me sinto vinculado a um espectro político, embora eu entenda que vários dos meus posicionamentos são taxados de progressistas, são taxados assim também assim de pensamentos mais ligados à esquerda, né? Mas eu também imagino que certas coisas que eu falo, que eu prego, podem ser colocadas em certas ideologias mais liberais da direita, entendeu? E eu não me importo com essa parada mesmo, tá ligado? Eu me expresso com os termos que eu acho que vão conseguir transmitir a mensagem que eu quero passar adiante. Então eu não me apego muito... eu não me apego nem um pouco, melhor dizendo, sabe? A esse tipo de fazer essa definição na cabeça dele de que eu sou e no que eu acredito, porque vai ficar mais fácil dele entender, eu se relacionar com as minhas ideias, cara. Ele que vai lá e faça isso, né? Só que daí, então, o que eu quero dizer é que pelo menos com o princípio de certas coisas nós temos que concordar para quem sabe, então, as nossas organizações sociais possam avançar. Cara, quando eu falo racismo, eu já tô falando assim que esse tema a gente tem que continuar o debate sobre a parte mais política, sabe, mais estrutural da parada. Eu já tô, tipo assim, é evidente que do meu ponto de vista, obrigatoriamente, todo mundo que quiser participar da sociedade pública, que quiser participar de debates públicos, que quiser conviver, coexistir, sabe, participar de empresas, eles têm que estar de acordo que, tipo, que não é tolerável, não faz parte da tua escolha, tu escolher ser racista ou não, sabe? E por que eu falo isso? Porque tem gente que ainda acha que é ok, tá ligado? Tem gente que ainda acha que é ok. As pessoas falam isso em público aqui no Brasil. Não, porque é criminalizado. Porque aqui é criminalizado, eu acho que deve ser criminalizado, tá ligado? E é um negócio que já mudou bastante a forma com que as pessoas sentem-se confortáveis para se expressar no Brasil. E não que eu não saiba que exista pessoas racistas ainda, e toda a questão do racismo estrutural, tá ligado? Eu não tô desconsiderando tudo isso, mas eu quero dizer que, assim, a gente criar um Brasil onde na hora das pessoas se pronunciar, sabe, fazer declarações, existe sim uma noção de respeitar uma variedade étnica que compõe esse país, entendeu? Eu acho que isso sim é um negócio que provocou evolução, tá ligado? Isso daí são políticas que eu acredito que contribuem sim. E daí, só pra ser ainda mais assim, inclusivo na jogada, e como vocês ouviram falando nos últimos programas, cara, não que eu não saiba que esse tipo de mecanismo também pode ser utilizado para oprimir pessoas inocentes, sabe, de maneira injusta. Eu tô ligado, mas é um bagulho de perdas e ganhos, tá ligado? De perdas e ganhos. Se vocês acham que eu deveria, se vocês pensam, não, Renan, eu acho que racismo não deveria ser criminalizado, sabe? Que nem em outros lugares do mundo a pessoa tem esse direito, usando os Estados Unidos como exemplo, tá ligado? Que a pessoa pode fazer, né, não só, tipo assim, os movimentos neonazistas, mas o próprio racismo norte-americano também, tá ligado? O preconceito cultural que teve lá da história, que também existe aqui no Brasil, mas eu quero dizer que aqui no Brasil não ter a permissão pro cara continuar se mantendo e ele achar que ele pode fazer ofensas de cunho racial e dizer que ele não quer se relacionar com uma pessoa ou não quer contratar uma pessoa por causa da cor de pele dela. E, mais uma vez, eu sei que essas coisas ainda acontecem caso não haja uma manutenção da lei. Mas sim, eu acredito que esse tipo de lei que ajuda assim, a transformar uma sociedade, e nós podemos continuar transformando a sociedade a longo prazo, tá ligado? Assim como há muito tempo atrás era legal, sabe? Era legal o regime escravidão, tá ligado? Há muito tempo atrás aconteceu isso daí, e uma analogia com relação a esse sentimento, como esse sentimento foi transformado, sabe? É evidente que todos os senhores de escravos eram racistas, tá ligado? E a maioria das pessoas mais racistas de hoje em dia não iam querer ser um senhor de escravo. Alguns, os mais malucos, talvez, eu não sei se teria que ser um psicopata, mas os mais malucos talvez gostariam de ter, sabe? E não que não exista escravidão ainda moderna, mas eu quero dizer que acredito que não tem nenhum país que aceite que alguém seja propriedade do outro da mesma maneira que era que o mundo operava na época do regime conhecido como o período conhecido como colonialismo e escravidão, sabe? A escravatura talvez também é um jeito que eu posso me referir a esse tempo, tá ligado? Então,
acredito que hoje em dia no mundo não tem nenhum lugar que aceite das mesmas condições que já foi antes, tá ligado? Anúncios assim, livres sobre pessoas sendo comercializadas e as pessoas terem o direito legal de ser dono de outro ser humano, sabe? Então, até as pessoas mais racistas e preconceituosas de hoje em dia, dificilmente elas gostariam de ter esse tipo de propriedade, tá ligado? Dificilmente essas pessoas gostariam de ter essa relação, porque a gente mudou culturalmente, tá ligado? Essa é uma evolução cultural e é dessas coisas que eu aponto. Se a cultura permitir, o ser humano é mais nojento, entendeu? Se a cultura permitir, o ser humano normaliza e deseja e ambiciona coisas completamente asquerosas, que quando a gente consegue dizer adeus pra elas, a gente compreende o quão nojentas e asquerosas elas são, tá ligado? Embora também eu acho que pessoas que viviam naquela época também, algumas deveriam notar que é um bagulho absurdo e blá blá blá, entendeu? Mas é isso que eu tô falando. Então, não é como se esses sentimentos desaparecessem, né? E só que também não vou nem dizer que eles nunca vão desaparecer, porque eu também já ouvi ao longo desses meus 10 anos assim participando, né? Eu tô pegando essa década passada, no caso, né? Porque basicamente, tipo, eu não sei exatamente que idade que eu tinha, mas assim, entre 2011 e 2019 foi assim, entre o final da minha adolescência e a maior parte da minha vida, tipo, jovem adulto, tá ligado? Então eu participei de muitas conversações, sabe? Presencial e digital, eu conversei com pessoas de espectro político variado, até porque eu ocupava espaços onde tinha pessoas de espectro político variado, justamente porque eu nunca me defini especificamente como um lugar que o outro, então eu tive que refletir de várias formas, tive que me expressar de várias formas, fui atacado e contra-argumentado de várias maneiras. Algumas pessoas me fizeram sentir raiva, algumas pessoas me ensinaram coisas novas, algumas pessoas me fizeram sentir burro, algumas pessoas me fizeram sentir que eu sabia argumentar sobre o que eu estava falando, enfim, muita coisa aconteceu durante esses 10 anos, tá ligado? Então, eu tô pegando todos esses pontos, assim, de referência, tá ligado? Pessoal, tá ligado? Eu sei que são referências, assim, anedóticas, não é pra todo mundo, não é pra qualquer um, digamos assim, né? Cada um terá suas próprias. Mas, enfim, o que eu queria ter dito é que, ao longo desses 10 anos de eu participando de conversações sobre esse tipo de assunto, eu ouvia muitas pessoas que falavam coisas como mas que o racismo sempre existiu, ou que o racismo sempre vai estar por aí, tá ligado? Como possíveis razões para não problematizar ou para não lutar, tipo assim, não ser tão radical, entre aspas, contra o racismo, tá ligado? Daí é o tipo de coisa que, para começar, só pra primeiro sobre esses próprios argumentos em si, eu não acho que as duas coisas sejam verdade, tá ligado? Tipo, eu não acho que o racismo sempre existiu, afinal o racismo só passa a existir depois de ter sido bem definido o conceito de raça, sabe? E quando que a humanidade começou a criar o conceito de raça, aí seria um debate também gigantesco que fica até difícil tipo, não é que fica difícil, simplesmente não tem como eu ter aqui agora sozinho sobre esse tema, tá ligado? Mas eu simplesmente não acredito não que o racismo é algo natural à nossa espécie. Primeiro tu precisa criar a lógica de raça. Primeiro tu precisa acreditar que as pessoas têm raças diferentes, né? Aí depois que tu acredita nisso, tu pode se tornar um racista. Então são etapas, sabe? São etapas até chegar esse momento, sabe? E mais do que isso, sabe? Usando como ponto de partida isso que eu acabei de falar aqui, né? Sobre o lance da escravatura, no caso, sabe? Olha como a nossa sociedade já foi ainda mais nojenta do que ela é agora, tá ligado? Então, mesmo supondo que o racismo fosse assim, impossível vencer o racismo, a gente já tem uma prova clara e concreta de que mesmo que não dê pra vencer o racismo, entre aspas, né? O que eu acho que é possível sim, né? Mas supondo que não fosse, cara, ainda assim tem evidências claras de que nós podemos fazer com que uma sociedade tenha uma estrutura muito menos racista, muito menos preconceituosa, sabe? Muito menos desigual entre as diferentes etnias que fazem parte dela, tá ligado? Então, é uma razão bem forte pra gente continuar lutando por isso daí, tá ligado? A gente continuar refletindo em meios de como a gente pode alcançar esse mundo com maior igualdade étnica, né? Ou racial, se vocês preferirem. Porque, olha só, é possível alcançar esse mundo, tá ligado? E mesmo que, supondo que não fosse, cara, só na busca por ele, com certeza, muita coisa boa viria, tá ligado? Muita coisa boa viria, então é o tipo de coisa que eu acho que nós temos que continuar, assim, nos movimentando a partir disso, mas, né, só pra deixar bem claro o que eu quis dizer, então, com
com o que não tem que ter conversa, sabe? Para mim, o que não tem que ter conversa é sobre se a pessoa pode ou não pode ser racista, tá ligado? É evidente que não pode ser racista, é evidente que esse comportamento tem que ser inibido, tem que ser coagido sim, tem que ser problematizado, a pessoa tem que refletir sobre o que leva ela a ser considerada, sabe? O que ela ser taxada sobre aquilo lá, né? E ela vai ter que ir cedendo, tá ligado? E como eu falei, cara, olha, eu entendo que todo o debate sobre o que é racismo, como que ele se manifesta e como que ele aparece na sociedade, ainda vai estar acontecendo, 100% vai estar acontecendo. Só que, né, tem gente que faz de conta que a gente deveria ser que nem outros países são, tá ligado? Tem gente que faz de conta que a gente deveria, né, permitir que as pessoas tenham a liberdade de ser preconceituoso. E como eu falei aqui, talvez vocês tenham ouvido afirmações racistas da boca de pessoas que vocês amam, né? Só que eu acho que daí seria sim a função moral de vocês, assim, de não negociarem com essa visão da pessoa, sabe? Vocês teriam sim que ter a função de debater extensivamente até a pessoa entender por que aquilo que ela tá falando é um absurdo. Aí tem aquela coisa de, mas daí é um idoso que já aprendeu a vida inteira a pensar assim. Bom, tudo bem, aí eu não sei como é que é conviver com uma pessoa assim, tá ligado? Eu não tenho laços com alguma pessoa que externalize isso. E mais uma vez, não que não exista toda a outra camada de preconceito racial, que é o que a gente ainda tem que lutar no presente momento. Mas é isso que eu tô falando, tá ligado? Essa outra parte a gente vai ter que continuar lutando durante um bom tempo. Só que agora, permitir essa... Não. É uma escolha individual, sabe? Se o cara quiser falar que ele não gosta de pessoas de tal cor, pessoas de tal origem étnica, tá tudo bem, sabe? Não tá tudo bem, cara. Uma sociedade que acha que o ser humano pode viver no meio dos outros e falar essas coisas, ele não entende o que ele tá verbalizando, ele não entende o que as palavras que ele tá proferindo querem dizer, sabe? Então, é o tipo de coisa que eu não tenho problema nenhum de dizer que, olha, eu já sou completamente fechado com uma ideia, completamente fechado com uma lógica, tá ligado? Eu, sempre que eu entrar numa conversação sobre esse tipo de assunto e o cara quiser defender o oposto, dizer que não, isso daí não tem que ser uma imposição cultural, sabe? As pessoas têm que ter a liberdade, a autonomia para chegar à conclusão por si só de que eles têm a obrigação moral e ética de oferecer respeito, sabe, para todas as etnias. Não, cara, isso daí tem que ser uma imposição cultural, sim. Pode me chamar de ditador, então, se vocês quiserem. Mas, né, eu não tenho o menor problema de ser taxado disso, sendo que o que eu tô sugerindo é que, no mínimo, cara, no mínimo, se a pessoa quer viver numa sociedade, ela quer participar dos espaços públicos, ela quer ser respeitada, no mínimo ela tem que entender que ela não pode escolher para qual ser humano ela vai dar dignidade, tá ligado? Ela não pode dizer assim, não, eu tenho direito de dentro da minha tipo, personalidade, das minhas escolhas individuais, decidir se eu respeito tal etnia, se eu respeito tal fenotipo, se eu respeito, enfim, né, tal grupo de pessoas, tá ligado? Não cabe a ti, né? E, honestamente, esse programa aqui deveria durar vários outros minutos, tipo, talvez uma meia hora a mais, só que agora há pouco, mais uma vez, deu um problema na gravação, então eu vou encerrar porque eu já tô cansado de falar, eu tô com medo que dê outro problema e eu perca mais uma vez isso aqui. Eu vou ter que ouvir tudo que eu falei, eu vou ter que ver quais pontos ficaram confusos, quais temas eu repetir, e logo, né, quem sabe, muito em breve, eu lanço outro programa desenvolvendo o que ficou pela metade e prosseguindo vários tópicos que eu ainda queria falar, mas, né, esse realmente aqui foi o programa sem contexto mais trabalhoso de gravar por questões técnicas mesmo, né? Mas é isso aí, quem me viu até o final eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.